Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos textos mais misteriosos e, ao mesmo tempo, mais importantes que existem. A gente vai decifrar a profecia da primeira trombeta, mas olha só, não como um anúncio do fim do mundo, e sim como um verdadeiro manual de sobrevivência para tempos, digamos, bem agitados. E o ponto de partida aqui é crucial. O que a gente vai explorar não é só uma história antiga, uma metáfora. A ideia é que esse texto é um roteiro, um guia prático e espiritual. A urgência por trás dele é bem real. Bom, para a gente poder entender o manual, primeiro a gente precisa encarar a profecia de frente, sem rodeios. Vamos dar uma olhada nas palavras exatas de Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. O texto diz o seguinte: O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. As palavras são fortes e a imagem que elas pintam é bem devastadora, né? E aqui, presta atenção na escala disso. A profecia não está falando de um incêndio numa floresta ou de um desastre local. A repetição dessa fração, um terço, de novo e de novo, indica que é um evento de impacto planetário. É algo que mexe com o sistema global inteiro. E aí a gente para pensar o que significa, na prática, perder um terço de toda a grama verde do mundo. Isso vai muito além da paisagem fica feia. É um ataque direto na base de toda a cadeia alimentar, no oxigênio que a gente respira, é um golpe nos fundamentos da vida como a gente conhece. Mas e se esse evento todo que parece puro caos não for aleatório? E se ele estiver, na verdade, seguindo um padrão que foi estabelecido há milhares de anos? Muitas vezes, a chave para a gente entender o futuro está escondidinha lá no passado. É aqui que entra a tradição mística judaica, especificamente o Midrash, que é uma forma super antiga de comentar e interpretar as escrituras, sabe? Ele nos dá uma lente para enxergar isso, e essa tradição sugere que os grandes eventos seguem padrões que a gente pode reconhecer. E olha só o padrão aqui, lado a lado, fica muito claro. Lá no Egito Antigo, a praga da saraiva e do fogo atacou o quê? Exato, a fonte de sustento do império, as colheitas, os animais. Agora, olha para a primeira trombeta. O padrão se repete, só que numa escala global. Um ataque à vegetação, a fonte de sustento do planeta inteiro. A estratégia é a mesmíssima. Ok, entender o padrão é o primeiro passo. Mas o segundo, e talvez o mais crucial, é como reagir a isso. Como é que a gente mantém a calma, o equilíbrio por dentro, quando o mundo lá fora parece estar desmoronando? Bom, a sabedoria dos sábios do Talmud nos dá um guia bem prático para isso. E é importante sacar que eles não eram só teóricos, acadêmicos, de gabinete. Não, eles eram mestres na arte de manter o foco espiritual no meio do caos, de perseguições, exílios, crises. A sabedoria deles foi testada e aprovada no fogo da vida real. Então eles propõem um roteiro de 3 passos. O primeiro é perceber a força maior, ou seja, em vez de só ver o desastre, é reconhecer que a força daquele evento mostra o poder do Criador. O segundo passo, lógico, é recitar a bênção, é verbalizar esse reconhecimento. E o terceiro, que amarra tudo, é fortalecer a confiança, é usar aquele momento de medo para, na verdade, reafirmar a fé, transformar o medo num exercício espiritual. Agora vamos aprofundar um pouco mais esse mistério. A profecia fala de fogo. Tá, mas que fogo é esse? É fogo comum que queima madeira? Para entender isso, a gente vai recorrer a outro texto incrível da mística judaica, o Zohar. O Zohar explica que esse não é um fogo físico, comum. A origem dele é outra. Ele vem de um altar celestial. E qual é o combustível desse fogo? Pensa só, são as orações, as lágrimas e até o sofrimento dos justos e dos mártires ao longo de toda a história. É um fogo com uma carga espiritual gigantesca, que representa uma forma de julgamento, de purificação. Ok, então a gente juntou as peças do quebra-cabeça. A profecia, o padrão que vem lá de trás, a resposta espiritual para não entrar em pânico e até a origem mística do fogo. E agora, o que a gente faz com tudo isso? A resposta está numa preparação equilibrada, uma preparação sem pânico. No fim das contas, o que fica de tudo isso é uma abordagem que tem basicamente 2 frentes. Não é uma questão de escolher entre ser espiritual ou ser prático. O segredo é juntar os dois, de forma inteligente, de forma serena. Esse equilíbrio funciona assim. De um lado da balança, você tem a ação espiritual, fortalecer a mente, o espírito, com oração, com confiança, como os sábios ensinaram.
Do outro lado, a ação prática, aprender a plantar, ter uma reserva de recursos, preparar a sua casa. Uma perna sustenta a outra, sabe? Confiança e ação precisam andar de mãos dadas. Então, para a gente amarrar tudo, o que aprendemos hoje? Primeiro, que as profecias mostram padrões e não são só avisos de desastres. Segundo, que a gente pode responder ao caos de fora com ordem por dentro. Terceiro, que o mundo físico e o espiritual estão totalmente conectados. E o mais importante, a verdadeira preparação vem do equilíbrio, não do pânico. A primeira trombeta teve como foco a Terra. Mas o padrão continua. E isso deixa uma pergunta no ar para a nossa próxima análise. O que acontece quando o foco sai da vegetação e vai para, 2/3 do nosso planeta? E se o próximo alvo for o mar?